Bom, sou baixinho, mas nem tanto, né? Sei que os irmãos deixou regulado para minha estatura, mas estou um pouquinho maior que isso. Bom, boa noite a todos. Muito bom poder estarmos aqui em comunhão, reunidos como igreja para juntos estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Podemos, como já temos feito, louvar, entoar cânticos que louvam, engrandecem o santo e bendito nome do nosso Senhor. É muito bom poder ouvir essas palavras que o irmão tem dito, já é quase uma pregação. Muito bom, porque são verdades, a Bíblia nos exorta a isso e temos a ciência dessas palavras em nossos corações, pois tudo que foi escrito para a nossa instrução, para que pudéssemos andar nesses caminhos conforme a vontade do Senhor. Para dar início às meditações desta noite, quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Vamos estar lendo os versículos 17 ao 21. Assim nos diz a palavra do Senhor: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque quando fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Muito sabe essas palavras que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, no passado, pôde instruir os irmãos, essa igreja primitiva, essa epístola direcionada aos irmãos que se reunia ali em Roma. Muito importante que ele enfatiza bem no verso 21, não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É estranho ouvir essas palavras quando a natureza do homem é fazer o mal. O homem vive uma luta constante consigo mesmo. Aqueles que têm as duas naturezas, né? Que tem a natureza pecaminosa, esta que é a herança do pai, nosso pai no passado, Adão, que quando ele desobedeceu, ele trouxe o pecado ao mundo, e nós que somos cristãos temos a natureza também espiritual, pois o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós, e sabemos que aquele que alimentarmos melhor, esse sobressairá em nossas vidas. Todos nós nascemos em pecado, isso é uma herança, isso é de fato, isso sempre houve desde que existe mundo e continuará nascendo descendentes de Adão enquanto existir mundo. Houve no passado, no presente e no futuro haverá. Enquanto o homem estiver se multiplicando neste mundo, o mal haverá de se multiplicar também, porque todos os herdeiros de Adão são pecadores, são maus de natureza. Então, naturalmente, o mal se multiplicará. Sabemos que essa desobediência do nosso pai no passado
trouxe o pecado e consigo a morte. E passou a todos os homens essa morte. E sabemos que todos haveremos de prestar contas perante Deus de nossos atos, de nossas atitudes, do que vivemos aqui neste mundo. Aqueles que são salvos haverão de comparecer na presença do Senhor e receberá seus galardões. Aqueles que não forem salvos comparecerão diante do trono branco, diante do juízo. Ali sofrerá o juízo e terá uma condenação de separação eterna na presença do Senhor. Mas a Bíblia inteira discorre, somente no Novo Testamento, a partir do momento que Jesus Cristo foi introduzido a este mundo. Ele veio a nós e nos pregou e nos ensinou sobre o amor ao próximo. No passado, como vemos aqui, o apóstolo Paulo, quando ele direciona essa epístola aos Romanos, é interessante enfatizar que naquela época, o que imperava naquele mundo, naquela época, era o ódio, o mal, uns para com os outros. A raiva, o rancor, coisas normais do mundo. Ainda nos tempos de hoje, isso é normal. O ódio, o rancor, a raiva, a maldade em si é natural do mundo. É natural daqueles que nascem neste mundo e percorrem uma vida inteira seguindo o curso deste mundo. Para ele nada se espanta de praticar o mal. Mas a palavra nos ensina ao contrário. Quando alguém ofende ou aborrece, a nossa reação normal é sentir essa raiva, esse ódio. Muitas das vezes brigamos, retribuímos da mesma forma, da mesma altura, as pessoas que nos ofendem. Mas para nós, uma vez que morremos para o homem natural, para o homem carnal, e nascemos como nova criatura, já co-participantes das heranças do céu, nós que somos chamados para servir o Senhor, nós que somos destinados a sermos discípulos de Cristo, pois Ele mesmo disse a ordem ali para os seus apóstolos: ide a todo mundo, pregai a todo mundo, a toda criatura, a todos os povos e nações, e fazei discípulos. Discípulo nada mais é do que aquele aluno que aprende os passos do mestre, para que posteriormente o mestre, se ausentando, este continue exercendo as mesmas funções do mestre, ensinando outros discípulos que virão após ele. Se Jesus Cristo disse para fazer discípulos dele, igualmente, uma vez que somos salvos, devemos andar em comunhão com o Senhor, uma vez devemos andar nos passos de Cristo, pois Ele tem nos ensinado o amor ao próximo. Sendo assim, a natureza que existia em nós, mas depois mesmo de sermos salvos, sermos transformados, sermos lavados, regenerados pela obra ali daquela bendita cruz, que o nosso Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue para nos salvar e nos libertar. A partir daquele momento, prefigurar a figura de Jesus Cristo, através do nosso novo nascimento, figura que morremos para aquela velha natureza, aquele velho homem, e nascemos como uma nova criatura para andar nos passos do nosso Salvador. E uma vez Ele nos ensinando o amor, Ele nos fala que essas coisas naturais do mundo, que é natural do pecado, não devemos viver nela, não devemos andar nela. Mas sabemos que isso é uma natureza que ainda existe em nós, pois, como eu disse anteriormente, uma vez que somos salvos, habita em nós duas naturezas, uma espiritual, que é santa, que pende para as coisas de Deus, e outra que é o pecado, que está conosco desde que viemos a este mundo. Uma nos faz
tropeçar, nos faz distanciar de Deus, nos faz quebrar a comunhão com Deus quando alimentada. Outra, quando alimentada, nos dá força para vencer o dia mau, nos dá força para podermos, quando recebermos afronta, podermos retribuir com amor. Quando alguém pratica o mal para uma pessoa, o natural dela é revidar com ódio, revidar com mal. O que vale no mundo é a lei do olho por olho, dente por dente. Quem não já ouviu falar desse bordão, dessa frase? Se uma pessoa pratica o mal, vai lá e fere um membro de uma família, geralmente os demais membros daquela família jura vingança, procura espreitar a pessoa para tentar aplicar a vingança. Eu tive um tio na minha família que ele, no passado, ele tirou a vida de um homem com metade de uma tesoura. Ele tirou a vida do homem. E esse homem tinha um filho que era bebezinho. E toda a vida dele, ele via aquela criança crescer, se tornar um jovem e posteriormente adulto. E ele tinha medo. Ele corria dessa criança, porque ele havia tirado a vida do pai dela. E esse jovem já adulto, passado da fase de adolescência, ele era bem rebelde, já adulto, meu tio desviava, fugia dele, e eles moravam no mesmo bairro. Porém, quando esse cara se tornou adulto, ele mudou o comportamento dele, se tornou uma pessoa pacífica. Mas mesmo assim, meu tio não tinha sossego. Ele tinha pesadelos, acordava no meio da noite achando que estava sofrendo a vingança daquele jovem que estava tentando vingar a morte de seu pai. Porém, em uma conversa de bar, estava sentado ele, 2 cunhados e mais um amigo. Estavam jogando numa mesa de truco. De repente, o cunhado dele levanta, passa por detrás dele e pega um punhal e apunhala ele pelas costas. Ou seja, meu tio naquele dia perdeu a vida dele com 17 punhaladas. Teve punhaladas que atravessou o corpo dele de um lado para o outro. E a pessoa que tirou a vida dele não era a pessoa que ele achava que haveria de tirar a vida dele. Mas ele feriu uma pessoa, ele tirou a vida, ceifou a vida de uma pessoa. E a vida dele foi ceifada. Esse cunhado dele guardava um ódio dele, porque meu tio, na verdade, ele veio do Nordeste. Lá ele tinha uma esposa, ele abandonou essa esposa, veio para Franca e conheceu a minha tia. Minha tia era uma criança na época. A minha avó não tinha muito juízo e acabou oferecendo a minha tia para esse rapaz, que acabou virando marido dela e teve meus primos. Quando esse cunhado dele, que do Nordeste veio, ele achou que não tinha problema nenhum, que eram amigos, como eles eram lá no Nordeste, e eles tinham muita amizade de um ir na casa do outro. Esse cunhado dele constituiu família aqui em Franca, porém sempre guardou essa mágoa, esse ódio, esse rancor do meu tio. Ou seja, ele espreitava o meu tio e meu tio não esperava a vingança que viria por parte de seu cunhado, e não daquela criança do qual ele havia ceifado a vida de seu pai. Resumindo, a lei, olho por olho, dente por dente. Ou seja, isso é normal. Eu estou citando uma coisa aqui que às vezes nem eu tinha preparado para poder trazer para os irmãos, mas veio na minha mente. Que a vingança é algo que nasce no coração do homem. Isso é normal, do homem praticar o mal. Mas para nós, devemos agir diferente. Nós que fomos salvos, Jesus nos ensina, nos incita a retribuir com amor. Quando olhamos para a obra da cruz,
vemos ali um ato de amor do qual não conseguimos mensurar. Porque quando olhamos e vemos a Escritura nos ensinando, vemos que éramos inimigos de Deus, por natureza. Mas Deus, o que era o que devia para o homem sofrer? A justa ira de Deus pelos seus pecados, uma condenação. Mas, ao contrário de Deus despejar sobre o homem a ira, a sua justiça, Ele nos deu o seu amor, a sua misericórdia. Vemos um exemplo de amor que no mundo nunca houve antes e nunca haverá outro, do qual o Pai dá o seu Filho para morrer por um inimigo, por um injusto. Ou seja, o que causou a morte de seu Filho foi as nossas obras, o nosso pecado. Quando alguém pratica o mal, sentimos a vontade de retribuir com esse mal. Isso é coisa normal. Quando Jesus, ali em João capítulo 3, versículo 3, ele falando com Nicodemos, como podemos ler, João capítulo 3, versículo 3, fala aqui no versículo 3, a isso respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Ou seja, se o homem não morrer neste mundo e tiver um novo nascimento, de forma alguma ele poderá adentrar diante de Deus. Por quê? O homem natural, ele é inimigo de Deus. O homem que morreu para este mundo, através da obra de Cristo, ele deixou de ser inimigo e passou a ser filho. Então Deus ama os seus filhos. Deus ama a igreja. Mas Ele odeia o seu inimigo. Ele odeia o pecado que habita no seu inimigo. Ou seja, se o homem natural não nascer de novo, ele é inimigo de Deus, permanece inimigo de Deus, e de forma alguma ele pode comparecer na sua presença. Lembra lá no Jardim do Éden, quando Adão foi expulso do Jardim do Éden? Por quê? Não poderia habitar naquele lugar santo, onde Deus havia criado tudo, preparado tudo, para que o homem e a sua mulher vivesse ali, que cuidasse do jardim, um lugar que tinha no centro do jardim a árvore da vida. Ou seja, existia santidade, e o homem, a partir do momento que ele pecou, ele se tornou imundo, se tornou inimigo de Deus. De forma alguma ele poderia habitar aquele local, porque a santidade daquele local não permitiria ele sobreviver ali naquele local. Então Deus o expulsou da sua presença para que ele não morresse de imediatamente. Então, é necessário ter este novo nascimento. Quando o ódio, a raiva, a perseguição cristã lá no passado, quando Paulo escreveu ali em Roma, para os irmãos em Roma, era uma época onde essa mesma lei, ela era muito forte. A lei da vingança. Qualquer um que praticasse o mal para um conhecido, parente, amigo, poderia esperar que ele poderia sofrer a vingança, as consequências daquele ato. Isso era muito normal naquela época. Mas Paulo surpreende a todos quando ele pega e escreve essa carta aos irmãos em Roma, e fazendo essa recomendação que vemos aqui no último versículo, no capítulo 12, versículo 21. Só achar aqui que eu perdi aqui a marcação. 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, Paulo estava falando aqui, se alguém
lhe ferir, não retribua. Se alguém lhe injuriar, não haja da mesma forma. Se alguém falar mal de ti, ore pela pessoa, faze o bem, pratique o bem, mostre que você é uma nova criatura, que você não vai agir da mesma forma que ele, pois aquela pessoa, aquele cidadão com certeza está esperando uma reação agressiva da sua parte de retorno. E quando você age diferente, o que vai despertar naquela pessoa? Poxa, essa pessoa é diferente. Não há pessoas neste mundo que se comporte dessa forma. E através dessas atitudes, revela a presença de Cristo nas vidas das pessoas. E através desses testemunhos, poderia agregar mais pessoas à igreja, conhecer a palavra, conhecer a Cristo de perto, como aqueles irmãos já conheciam. Então, ou seja, não alimente a carne, alimente o Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Com certeza não é ódio, rancor, raiva, vingança. Em 2 Coríntios, capítulo 21, Desculpa, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, quando Deus não leva em conta mais o tempo da ignorância do homem, todos os maus que o homem praticou no mundo, todas as coisas de ruim que o homem praticou no mundo, a partir do momento que o homem se converteu e foi salvo, Deus não leva mais em consideração daquele ponto, daquele marco para trás. Então, no versículo já nos fala, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, na presença de Deus você é como uma criança nascendo novamente. Então você vai ser instruído na palavra de Deus para que você cresça e se fortaleça nas suas instruções e não nas instruções do mundo, ou seja, abandone as coisas do mundo. Toda essa inclinação para o mal, ela deve ser sepultada juntamente com o velho eu, com o velho homem, e sermos transformados pela nova criatura como filhos de Deus, junto com Cristo, porque Ele nos proporcionou este privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E quais deveriam ser as obras dos filhos de Deus? Não seria, como eu disse, a ira, o ódio, a vingança. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo exorta a igreja também sobre essa nova vida. E ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam bem, vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo é não se contaminar com as coisas mundanas, não se contaminar com as coisas pecaminosas, e ser assim agradável a Deus. Não vos conformeis com este século. O homem se conforma, o homem natural que nasce no mundo, ele se conforma com este século, pois as coisas são normais para ele. Para nós, outrora, era normal, mas para nós agora, não devemos conformar com isso. Não devemos conformar com as coisas que acontecem no mundo. Sabemos que vivemos debaixo da proteção do nosso Deus, mas quando vemos algo que o mundo acha normal, devemos nos horrorizar. Mas temos a ciência de que isso é a obra do pecado, que isso é normal. E ainda diz mais:
transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, tudo o que pensávamos ser coerente, correto no passado, deve haver uma transformação plena da nossa mente. Aquilo que para nós era normal, que não faz mais parte da nossa vida, devemos abandonar. Porque a partir daquele marco da nossa vida que fomos transformados, fomos salvos, somos uma nova criatura, devemos viver debaixo das instruções do nosso Senhor, e Ele nos ensina o amor ao próximo, a misericórdia, a mansidão, a compaixão. Quando outrora alguém viesse e esbofeteasse a nossa cara, qual seria a nossa reação? Esbofetear de volta, devolver o mesmo bofetão, ou às vezes até pior. Mas como Jesus nos ensina, oferece a outra face. Paulo exorta aqui nestes versículos sobre essa nova vida, como devemos viver e proceder nessa vida como filhos do Senhor. Nossas atitudes serão avaliadas e é o que farão a diferença, porque a partir do momento que levamos este nome de cristãos, de evangélicos cristãos, a nossa vida passa a ser um alvo dos vizinhos, dos familiares, dos amigos, que começa a comparar a sua vida com a vida deles, para ver se você realmente teve alguma mudança, ou se você é a mesma pessoa, apenas usa o termo cristão, o evangélico, mas a sua vida não mudou nada do que era antes, ou seja, você não teve uma transformação, uma renovação da sua mente, e você ainda anda nos prazeres do mundo. O que o mundo é normal, natural, você ainda está vivendo naquelas coisas. Então, devemos fazer a diferença, porque os olhos estão voltados para cada um de nós. Uma atitude de fé, mansidão, confiança no Senhor, isso nos ajudará a vencer o mal. Quando nos sentirmos fracos, devemos lembrar que a fé, ela nos fortalece, e o Senhor sempre está do nosso lado para nos ajudar a vencer o mal. Quando alguém nos desejar o mal, nos proferir palavras ofensivas, devemos lembrar que a palavra nos exorta não deixar o mal vos vencer. Devemos vencer o mal com o bem. E pelo contrário, sempre desejar e orar por aquela pessoa que nos deseja o mal. Porque às vezes aquela pessoa está com um coração tão rancoroso, de ódio, e às vezes uma oração pode ajudar aquela pessoa a acalmar o seu coração, refletir melhor nas suas atitudes, ter a consciência do quanto está errado. Às vezes, através da sua mansidão, do seu amor por aquela pessoa, por aquele irmão, possa quebrantar o seu coração e essa pessoa ser uma pessoa melhor, um servo melhor, um vizinho melhor, um parente melhor, um irmão melhor. Através das atitudes, nossas atitudes estão sempre sendo avaliadas. Quando alguém que declara não gostar de você, ou que publique claramente que te odeia ou que deseja o mal para você, e essa pessoa vier a precisar de ajuda, essa pessoa vier a precisar de algo, seja você o primeiro a estender a mão para essa pessoa. Houve um fato também na minha vida que, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu era sapateiro e decidi mudar a minha profissão e fui trabalhar com vendas. Na época, me colocaram num setor onde já tinha um vendedor da empresa. E esse vendedor, todo lugar que eu passava, ele falava para os donos do estabelecimento, assim, vai vir um vendedor aqui da minha empresa, não compre dele. Tudo que ele te oferecer, você compra de mim, que eu vou te fazer mais barato.
vou te dar um desconto e vou fazer mais barato para você. Eu lutei. Chegava nos clientes, o cliente não queria me atender, não comprava. Minha primeira quinzena, eu tinha um salário na época de R$ 1.300 como sapateiro. Isso em 2004, 2005. Era um salário razoável. Eu conseguia pagar o aluguel da minha casa, conseguia manter as minhas contas em dia. Já tinha na minha vida, já tinha o Juan e a Júlia, que era bem bebezinha na época. Eu lembro que minha primeira quinzena foi R$ 65. E eu era acostumado a pegar uma quinzena de R$ 750 cada quinzena. Cheguei em casa, minha esposa entrou em desespero, em prantos, com medo. Ela estava vivenciando algo e estava com medo pelos nossos filhos, de passarmos fome, de sofrermos as consequências de uma decisão que eu tinha tomado. Só que eu fui persistente, fui com fé, não desisti, conquistei todos aqueles clientes que não compravam de mim outrora, consegui mostrar para os clientes que o modo que o cara atuava era injusto, não era coerente, não era certo. E passou o tempo, esses mesmos clientes que não compravam de mim, passou a comprar de mim e deixou de comprar do outro vendedor. O vendedor alimentou um ódio mortal de mim. Ele não podia me ver. Teve situações dele chegar a jogar o carro, que ele tinha um Commodore, de jogar o carro para cima de mim, eu de moto, transitando na rua, visitando esses clientes. Mas um dia, esse cara sofreu um acidente aqui no aeroporto 1, e ele bateu de cheio, ele estava de moto, bateu de cheio num carro, e ele ficou muito ruim, acamado. E lá nós trabalhávamos com promissórias. E essas promissórias, você só receberia delas depois de vir recebido. Eu cheguei no dono da empresa e falei assim, o Fernando está acamado, ele não tem como receber, pode me passar todas as promissórias que eu vou cliente por cliente receber para ele. E eu passei em todos os clientes, recebia dos clientes que devia para ele, e ele recebia o salário dele. E tem uma vez que ele precisou ir para a empresa, e não tinha como ele ir. Eu tirei meu carro da garagem, passei na casa dele, peguei ele. A pessoa que ele menos esperava de ajudá-lo. Ninguém ajudou ele. E eu fui e estendi a mão. Hoje, onde ele me vê, ele tem maior consideração por mim. Ele até esqueceu do passado, o tanto que ele me odiava. Trabalhamos no mesmo setor na época, depois eu pedi para me separar do setor dele, me arrumaram um outro setor exclusivo para mim, porque eu também achava injusto o que eles estavam fazendo, porque era o setor de onde ele tirava o sustento dele, sobrevivia, e de certa forma os clientes estavam muito fiéis a mim e ele não estava vendendo bem, me deram outro setor. E lá na empresa, em 12 vendedores, o que ele tinha mais consideração quando eu saí, que ele ficou muito triste, foi quando eu saí. Foi a pessoa que mais sentiu a minha saída da empresa. Até hoje ele liga para mim, conversa comigo, ou seja, eu poderia ter alimentado um ódio dessa pessoa. Ele não estava no ciclo de convivência comigo, a não ser na empresa. E na empresa eu apenas encontrava com ele numa segunda-feira e numa sexta. Mas eu não tinha ódio dele. Pelo contrário, tentei fazer o melhor que pude para ajudá-lo quando ele precisou. Hoje ele é um evangélico, ele se converteu, ele é cristão, só que ele não reúne na mesma denominações que nós. Hoje ele reúne, acho que na Assembleia, se eu não me engano. Ele casou, na época ele era solteiro, mudou totalmente a vida dele. Hoje ele é uma pessoa melhor. Eu vejo muito nas atitudes dele, as pessoas falar dele. Era uma pessoa muito ruim. Transformou. Ou seja, se a pessoa lhe faz o mal, é muito difícil, mas tente, faça o esforço, retribua com o bem, porque não é da nossa natureza devolver a mesma moeda. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9,
e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Olha para você ver essas palavras. Devemos fazer o bem. Gente, não que queiramos algo em troca pelo que fazemos, mas é uma promessa do Senhor, é uma exortação que a palavra nos dá, pois nosso tempo ceifaremos o bem que plantamos. Não devemos cessar de fazer o bem. Paulo fala aqui para não cansarmos de fazer o bem, e muitas pessoas o cansam de fazer por receber só o contrário. A pessoa pratica o bem, mas recebe o mal em contrapartida. Então, sendo assim, começam a abandonar de fazer o bem. Quando não ficam nulos, neutros, começam a agir da mesma forma, praticando o mal. Ou seja, começa a praticar como se estivesse na antiga vida, com a velha natureza, fortalecendo a velha natureza, e deixando as coisas espirituais, e deixando de alimentar com as coisas espirituais, e se fortalecer na palavra do Senhor. Esse é um dos motivos pelo qual devemos sempre estar em oração. Devemos sempre estar colocando nossas aflições, tudo que acontece conosco, até mesmo as decepções, devemos colocar sempre na presença de Deus, para que Ele possa nos fortalecer. Colocar tudo em oração, nos fortalecendo em comunhão sempre na presença do Senhor, e Deus nos dará a paciência necessária, a sabedoria que precisamos para obter a vitória. Não podemos esquecer de forma alguma que agora somos seguidores de Cristo e temos que tomar atitudes como Ele tomaria em determinadas ocasiões. Basta pararmos e refletirmos se naquela situação, se fosse Cristo, como Ele agiria. A partir do momento que você começa a colocar isso na sua vida, de qualquer forma você agirá com sabedoria, porque se você é um servo fiel, você de forma alguma você quer desagradar ao seu Senhor. E se você agir da forma como o Senhor agiria naquele momento, pode ter certeza que você está guardando galardões para você nos céus. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, Efésios 5 e 8, a palavra nos fala: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Veja como impactante este versículo. Éramos trevas. Quem já viu a figura do que é treva? É só coisa ruim, coisas abomináveis. As trevas. Éramos trevas. Não tem como nós hoje ter vergonha de falar que no passado éramos trevas. Pelo contrário, devemos engrandecer a Deus, porque éramos trevas e hoje somos luz, porque Ele nos tornou luz. Se Deus nos mantém aqui como seus servos, aqui neste mundo, é para sermos luzes neste mundo. Ele nos tirou das trevas para iluminar o mundo. Neste mundo, iluminando a vida das pessoas. Se não precisa ser luz dentro da igreja, onde já está cheio de luz, você deve ser luz onde há falta de luz. Quando você está em um grupo de amigos, familiares que não são convertidos, e surge uma certa ocasião onde eles te ofendam, seja luz, seja sábio, se coloque numa posição da qual você analise como Cristo agiria no meio daquele povo. Quando Cristo veio a este mundo,
ele não ficou no templo junto com os sacerdotes, como os homens doutores da lei, que se achavam luzes deste mundo, que se achavam sábios. Pelo contrário, ele ia e buscava aqueles que estavam nas trevas, para que através da sua luz ele pudesse transformar aquelas vidas em luzes. E hoje somos frutos disso, porque a obra de Cristo no passado gerou frutos, muitos discípulos, e hoje somos discípulos daquela obra ali no passado. Hoje somos luzes, uma luz que propaga, e essa luz nunca será apagada, e devemos ser luzes onde há trevas. Temos que andar como os filhos da luz, no mundo onde que o impera é as trevas e o mal. Jesus nos chama para ser diferente, para espalhar o amor e a luz da salvação. Vivemos em meio a uma guerra espiritual que só findará para nós quando Jesus voltar e nos levar. Até lá devemos permanecer firmes nas promessas do Senhor e não deixar de forma alguma o mal tomar conta de nós. Não nos deixar ser corrompidos pelo mal, mas pelo contrário, lutar como os guerreiros, revestidos de toda a armadura que Deus nos dá, para que possamos estar firmes sempre contra as astúcias e as ciladas do diabo. É lógico que precisamos da ajuda do Senhor. Nós não somos fortes, pelo contrário, somos fracos. E quem nos fortalece é o Senhor. Sempre devemos nos colocar na dependência do Senhor, em todos os aspectos de nossas vidas. Quando nós deixarmos de agir com egoísmo e deixar este egoísmo de lado e pensarmos primeiro no próximo e no outro, com certeza o Senhor nos ajudará e irá nos direcionar para a atitude correta. Precisamos ser diferentes. No mundo onde as coisas são todas iguais, no mundo onde tudo é normal, no mundo onde o mal é normal, no mundo onde o pecado é normal, no mundo onde as trevas imperam. Fazer a diferença neste mundo, onde se paga o mal com o mal, façamos o bem, demonstrando o amor ao próximo, o amor uns para com os outros, que Deus se encarregará do resto, de nos fortalecer. Que possamos refletir nesta mensagem, que possamos lembrar desses versículos que temos meditado na palavra do Senhor e tomar para as nossas vidas, que possamos praticar e assim sendo, nos tornarmos servos mais fiéis à palavra do Senhor. Que Deus possa aplicar isso aos nossos corações. Amém.